O Kraken. Um monstro das profundezas, invisível até atacar poderoso o suficiente para despedaçar navios e arrastar homens para o abismo. E o pior, nada podia detê-lo. A Rússia tem seu próprio pesadelo espreitando nas sombras, mas este não é um mito. O Regimento Kraken, uma unidade de forças especiais ucranianas sob a direção principal de inteligência, foi criado para a guerra. Implacável, preciso e temido por um motivo por todos, especialmente pelo homem que acordou o Kraken com suas ações, Vladimir Putin. Pois uma vez que o Kraken é libertado, não há como escapar. Esta é a história de um grupo heterogêneo formado pelos mais improváveis contextos, que se tornou uma força que incutiu terror em seus inimigos. Normalmente, forças especiais e desajustados não aparecem na mesma frase. Quando você pensa em uma unidade militar de elite, provavelmente imagina soldados treinados por anos, agindo com precisão fria e calculada. Contudo, o Regimento Kraken era algo totalmente distinto, ao menos inicialmente. Os membros da unidade não foram selecionados de programas de treinamento de elite, nem passaram anos dominando a doutrina militar. Quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022, a unidade nasceu ali mesmo, em Kharkiv, não em alguma base militar de alta tecnologia, mas do próprio caos da guerra. E as pessoas que a formaram, ratos de academia, seguranças, fãs fanáticos de futebol, ultras que viviam pela equipe medalhista de Kharkiv e não hesitavam em brigar por ela. Operários da construção que substituíram martelos por armas, e civis que há poucos dias estavam em seus bares esportivos preferidos. O mesmo bombardeado em 2014 por separatistas russos que não poderiam ter feito isso sozinhos. A unidade foi formada por veteranos endurecidos do infame Regimento Azov, os lendários defensores de último recurso da Ucrânia. Eles foram acompanhados por paramilitares experientes de Donbass e até oficiais treinados da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, ou HUR, falando de HUR. O Regimento Kraken foi criado sob sua supervisão e está subordinado ao Ministério da Defesa da Ucrânia. Contudo, Kraken não integra as Forças Armadas regulares do país. Essa distinção confere ao Kraken um papel único, não vinculado às mesmas estruturas e regras convencionais. Mas não se engane, isso não é um grupo desorganizado de lutadores sem disciplina ou direção, muito pelo contrário. Sob o comando de HUR, o Kraken desenvolveu uma estrutura militar clara e organizada, permitindo que atue como uma força altamente eficaz. No coração da unidade está sua sede, supervisionando operações, estratégia e logística. Abaixo dela, o Kraken é dividido em empresas especializadas, cada uma com um papel distinto. As 4 companhias de assalto do Kraken são a espinha dorsal do seu poder ofensivo, realizando ataques na linha de frente. A Companhia de Assalto Especial, uma unidade de elite provavelmente encarregada de missões de alto risco que exigem precisão e poder de fogo extras, as apoia. O Kraken não depende apenas de força bruta. Inclui uma companhia de drones para inteligência e ataques precisos, uma de morteiros para suporte de fogo indireto e um grupo de artilharia para ataques devastadores de longo alcance. Adicione a isso uma companhia de tanques e uma companhia blindada. Fica evidente que essa unidade é rápida, flexível e possui um sério poder de fogo. Nos bastidores, um serviço médico assegura o retorno dos combatentes feridos à batalha. Enquanto o Departamento Job 9 lida com a cooperação civil-militar, provavelmente trabalhando com populações locais em áreas libertadas. Embora o Kraken não seja uma unidade militar tradicional, sua estrutura está longe de ser caótica. Cada lutador tem seu lugar, cada companhia um propósito, todos liderados por uma liderança militar profissional. No topo está Konstantin Nemechev, um dos principais fundadores e comandantes do Kraken. Nemechev, ex-integrante do Batalhão Azov e líder político no Corpo Nacional, comanda uma unidade de forma nada convencional. Como oficial da HUR, Nemechev nem sempre acompanha o Kraken em campo. Porém, o homem entrevistado com exclusividade por Kyiv Post em 22 de março com certeza está. O comandante do Kraken, conhecido como Alpha, compartilhou informações inéditas sobre o funcionamento da unidade. Ele também enfatizou que a estrutura é tudo. A hierarquia de gestão é o que define um exército e uma unidade militar como tais. Alpha explica que há um comandante, um superior e um subordinado.
Muitos comandantes do Kraken ganharam experiência combatendo a agressão russa nas brutais zonas de operação antiterrorista da Ucrânia antes de 2022. Mas Alpha e o resto do Kraken, no final, não respondem a Nemechev. No topo está Kirill Budanov, chefe da inteligência militar ucraniana, um espião de alto escalão e um verdadeiro líder que não fica apenas atrás de uma mesa, segundo Alpha. De acordo com Alpha, Budanov é conhecido por chegar durante a execução de uma tarefa em um posto de comando ou ir para uma posição insegura. Seu objetivo é motivar os lutadores do Kraken para que saibam exatamente a quem servem. Eles servem sob a bandeira da HUR, guiados por um comandante que não apenas dá ordens, mas fica com eles nas trincheiras, liderando da frente. É por isso que Alpha destaca Budanov como um dos fatores motivacionais para servir no Kraken. Contudo, não foi isso que atraiu as pessoas para o Kraken inicialmente. Semanas antes da invasão russa em larga escala, as tensões em Kharkiv já cresciam. Os oficiais da HUR estavam se preparando, criando esconderijos secretos de armas, rifles, granadas, metralhadoras e lançadores antitanque. Quando os primeiros mísseis russos atingiram em 24 de fevereiro de 2022, essas armas caíram nas mãos daqueles que logo formariam a unidade Kraken. A guerra se aproximava e nos preparávamos para ela, recordou Vito, outro comandante do Kraken. Na manhã de 24 de fevereiro, havia 450 pessoas prontas para defender sua cidade. Ao meio-dia, esse número quase dobrou. Contudo, para Alpha, a guerra ficou pessoal em Busha e Irpin. Esses belos subúrbios de Kiev viraram locais de horror. Isso foi crucial para mim, mudando minha abordagem à guerra e motivação, explica Alpha. Ao saber sobre a brutalidade enfrentada por essas duas cidades, a motivação de Alpha ficará instantaneamente clara. No distrito do Açougueiro, mais de 1.400 civis foram massacrados, com mais de 9.000 crimes de guerra russos registrados. Uma vala comum perto da igreja de André Apóstolo continha 116 corpos, muitos torturados além do reconhecimento. Placas no muro da lembrança da cidade seguem em branco, à espera dos não identificados. Entre os 509 civis homenageados lá, Irpin não teve melhor sorte. O exército russo matou quase 300 civis, dezenas deles mulheres e cerca de 50 militares. Eles foram baleados nas ruas, executados em porões e morreram de fome em casa. Esses horrores não permitiram hesitação. A guerra se tornou sobre sobrevivência, vingança e garantir que tais atrocidades não se repetissem. Assim, em junho de 2022, o regimento Kraken já contava com 1.800 lutadores. Levou um tempo para todos se ajustarem e se integrarem, mas a motivação sempre foi muito alta. Alpha observa que a unidade agora funciona como uma máquina bem lubrificada, sempre buscando novos guerreiros para se juntarem a ela. O chamado do Kraken por voluntários pode esclarecer quem usa e quem deveria usar o chevron da unidade. Kraken não é para os fracos. A unidade procura lutadores destemidos que enfrentam desafios de frente e não recuam diante do perigo. Se você não é mentalmente inabalável e fisicamente resistente, não tem lugar no Kraken. A pressão pode te quebrar. Alpha traz mais contexto. Para fazer parte da história da Ucrânia independente, as pessoas devem decidir isso agora. Em suma, isso não é apenas mais uma unidade militar, mas um legado em construção, e trabalho em equipe é inegociável. Os lutadores Kraken são irmãos em armas, solucionadores de problemas e pensadores rápidos que se adaptam sob fogo. Se você é um líder inspirador, eles querem você em suas fileiras. Algumas regras: não estrangeiros. Esta luta pertence aos cidadãos ucranianos. 18 a 45 anos. Os voluntários se comprometerão por um contrato de 3 anos ou mobilização. Os ucranianos que correspondem a essa descrição passam por testes, incluindo questionários, teste de polígrafo e testes de aptidão física. O processo de seleção dura 1 ou 2 semanas, após o qual cerca de 30 a 35% dos candidatos são aceitos no Kraken. Se você está dentro, é porque mereceu. Uma vez selecionado, não se trata apenas de seguir ordens, mas de se tornar a melhor versão de si mesmo. Os lutadores recebem treinamento militar geral, criando uma base para especialização em táticas, estratégias e armamentos avançados. Alpha é claro quando se trata de disciplina, que é fundamental para concluir com sucesso qualquer tarefa, devido à disciplina militar. Em resumo, o regimento Kraken não é lugar para soldados descuidados.
Cada um deve estar alerta e preparado para enfrentar qualquer situação. Isso não se aplica apenas à aptidão física. Kraken também tem altos padrões para capacidades intelectuais. Muitos de seus membros são altamente educados, refletindo uma tendência de profissionalização no exército ucraniano. Mas isso só importa se você tiver as ferramentas adequadas para o trabalho. Quando o Kraken iniciou sua missão, os recursos da unidade eram um tanto criativos. Quando a guerra começou, a unidade teve que se virar com o que tinha SUVs civis, caminhonetes e ATVs. Quanto ao armamento, eles possuíam armas pesadas, como uma anti-tanque tcheca. Porém, a maioria da unidade não sabia operá-las. Hoje, o arsenal do Kraken está muito longe daqueles humildes começos. Agora, a unidade possui armamentos e tecnologia de ponta, evidenciando a evolução de suas habilidades. Aqui está uma visão do que o Kraken tem à sua disposição, de acordo com o militaryland.net, um banco de dados dedicado às unidades militares ucranianas. T-80BV, modificação 2018 T-72, EA-T-72B, 3M e T-72B, 3 poderosos tanques de batalha principais usados pelo Kraken para dominar o campo de batalha. Os veículos de combate de infantaria BMPO-NETS e BMPDOIS oferecem mobilidade e poder de fogo. BTR-82A APCs são veículos blindados para proteção e transporte de tropas. M3, MAPCS, veículos confiáveis e versáteis para terrenos difíceis. E D30 e M777, obuses para suporte de fogo de longo alcance, destruindo posições inimigas. A unidade também foi fotografada, com uma variedade de armas ocidentais, incluindo pistolas Glock austríacas, rifles Special Operations Forces Combat Assault Rifle belgas, fuzis M4 e M16 americanos, metralhadoras suíças B e T e RBG-6. O Kraken não depende mais de táticas improvisadas devido ao seu nível de poder de fogo e tecnologia. A unidade agora possui ferramentas pesadas para igualar sua inteligência e tática. O que começou como um grupo desorganizado e criativo, agora é uma força altamente profissional, bem equipada e pronta para qualquer desafio. O Regimento Kraken enfrentou desafios sérios até agora e emergiu vitorioso. Mergulharemos em algumas das vitórias mais notáveis da unidade no campo de batalha, onde a coragem e a estratégia viraram o jogo a seu favor. A origem foi a defesa de Kharkiv em 2022. Em 24 de fevereiro, os primeiros voluntários assumiram posições ao redor da cidade, formando um semicírculo defensivo. Poucos dias depois, em 27 de fevereiro, eles lutavam contra sabotadores inimigos nas ruas, enfrentando as forças especiais russas perto da escola número 134. A batalha foi um ponto de virada, mostrando aos invasores que Kharkiv não seria um alvo fácil. Em 7 de março, Kraken repeliu um ataque das infames tropas de elite Kadyrovites das Forças Especiais Akhmat, tornando suas defesas rapidamente lendárias. Mas Kraken não parou em manter a linha, também levou a luta ao inimigo. Em 27 de março de 2022, Kraken libertou Vilkivka, cortando rotas críticas de suprimento. Em abril, a unidade libertou Rusgolozova, uma cidade fantasma com apenas 200 residentes restantes. Kraken continuou avançando, tomando Potomnik em 10 de maio e eliminando as ameaças de artilharia russa a Kharkiv. Mas as ações da unidade não foram apenas táticas, elas também foram simbólicas. Em abril, Kraken desmantelou um monumento ao Marechal Georgy Zhukov, um líder militar soviético de destaque, em protesto contra a ocupação russa. Contudo, a contraofensiva de Kharkiv, em setembro de 2022, foi quando Kraken, de fato, consolidou seu lugar na história militar. A contraofensiva foi simplesmente histórica. Como Alpha disse, todos conhecem a contraofensiva de Kharkiv, a gloriosa defesa ucraniana. Segundo ele, Kraken foi essencial na operação, libertando cerca de 2.500 km² e mais de 15 assentamentos. Isso equivale a cerca de 965 milhas quadradas de território. Então, ao final de setembro, a reputação do Kraken estava firmemente consolidada. A unidade, supostamente, capturou mais de 15 oficiais russos, provando ainda mais que não era apenas parte da contraofensiva da Ucrânia, estava atrapalhando os planos da Rússia a cada passo.
Seu espírito incansável e precisão incomparável fizeram dela uma força que a Rússia não podia e não ignorou. Uma campanha de propaganda completa contra a unidade já estava em andamento. A Rússia tentou desacreditar o Kraken, rotulando seus membros como neonazistas e acusando-os de extremismo de extrema-direita. O Kremlin alegou que em agosto de 2022 combatentes do Kraken executaram 100 de seus soldados e se gabaram de matar 350 deles com mísseis de alta precisão em julho. Enquanto o Kremlin mentia como de costume, o Kraken manteve seu foco no campo de batalha. Cada boato e difamação só alimentavam as chamas. Quanto mais a Rússia tentava derrubar o Kraken, mais ele provava ser imparável. De Soledar a Bakhmut, os poderosos tentáculos do Kraken alcançavam todos os lugares. Em dezembro de 2022, a unidade adentrou Soledar, visando postos de comando inimigos e frustrando os planos russos. Em janeiro de 2023, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu pessoalmente ao Kraken por seu papel crucial na luta perto de Soledar em um discurso. Avançando para outubro, Zelensky dedicou um ex-post inteiro apenas à unidade, destacando seus excelentes resultados perto de Kharkiv, Soledar, Bakhmut, Kupiansk e no norte. E o elogio é merecido. Quando a situação em Bakhmut parecia sombria, os comandantes militares recorreram ao Kraken, reconhecendo sua fama de cumprir a missão. E a unidade não os decepcionou. Bakhmut continuou sob controle ucraniano após 6 semanas, mesmo com a intensa pressão. Para o Kraken, 2024 não trouxe mudanças. A unidade só melhorou de abril a maio de 2024. Kraken estava na vanguarda defendendo Chasiv Yar, um ponto crucial em Donetsk Oblast. Kraken se manteve firme no distrito leste de Novi, impedindo os avanços russos e garantindo que o inimigo não conquistasse nenhum território. Um vídeo de 7 de maio mostrou a cidade, antes com 12 mil residentes, reduzida a escombros. Apesar disso, Kraken declarou com orgulho que não restou um único ocupante na cidade. O presidente Zelensky agradeceu novamente ao Kraken por suas contribuições extraordinárias aos esforços heróicos da unidade. Com o tempo, a unidade assumiu operações mais críticas. Até 10 de maio estava nas florestas próximas a Liptsi, contendo o avanço das forças russas em Kharkiv. Alpha descreveu a missão como Kharkiv 2, um momento crucial em que Kraken cortou as rotas logísticas russas e eliminou quase um regimento inteiro. Enquanto isso, limpou quase 1000 acres de floresta. Em outubro, as ações de Kraken enfraqueceram as posições russas perto de Liptsi, pavimentando o caminho para mais uma vitória ucraniana. O medo da Rússia de Kraken aumentou conforme sua reputação por desmantelar as defesas do país se espalhava. E os russos tinham razão em temer, pois nenhum deles, nem mesmo os comandantes seniores, estava a salvo da besta não tão mítica da Ucrânia. Em dezembro, Kraken provou isso em Zaporizhia. Armada com inteligência e estratégia afiada, a unidade focou em Sergei Melnikov, o chefe de gabinete do notório batalhão Storm Ossetia, da Rússia. Utilizando drones, ferramentas de baixo custo e alto impacto, Kraken emboscou Melnikov em um veículo, eliminando-o no local. Mas a questão é que esses extraordinários sucessos no campo de batalha não seriam possíveis sem o espírito único que define Kraken. E é isso que mais assusta Putin. Qualquer unidade pode ter armas avançadas e treinamento. Mas não é isso que torna Kraken invencível. É sobre como a unidade trata cada soldado, não como mera carne para canhão, como frequentemente fazem os inimigos, mas como irmãos em armas, unidos por um vínculo profundo e inquebrável. Segundo Alpha, existe uma ligação pessoal com cada membro da unidade que transcende a típica relação comandante-soldado. Por exemplo, ele tira um tempo para visitar e motivar aqueles que estão prestes a ir em missões. Como Budanov, ele admite fazer votos pessoais, prometendo realizar ações significativas se retornarem em segurança. Esse profundo investimento nos camaradas vai além da liderança. É uma irmandade que torna cada missão uma responsabilidade compartilhada. Mas não se trata apenas de moral, mas também de confiança e respeito mútuo. O processo decisório do Kraken contrasta significativamente com a rígida hierarquia que caracteriza o exército russo. No Kraken, cada lutador tem voz e sua contribuição é valorizada. Alpha explica que, no planejamento de uma missão, os soldados que a executarão são confiáveis para dar suas opiniões.
Se eles acreditam que uma mudança de tática pode melhorar o resultado, sua opinião é ouvida e posta em prática. A decisão final é do comandante, mas é tomada com a sabedoria coletiva da equipe. Na Rússia, as coisas são bem diferentes. Desde o início da invasão, a Rússia perdeu no mínimo 9 generais, com relatos elevando esse número para 21. A alta cúpula russa não confia em suas tropas para realizar missões sem supervisão direta. Por outro lado, Kraken prospera devido à confiança inabalável entre seus lutadores, desde o oficial de mais alta patente ao recruta mais novo. É esse nível de confiança e unidade que torna o Kraken imparável. Os lutadores do Kraken são uma família unida não só pelo dever, mas pelas experiências, sacrifícios e perdas compartilhadas que definem sua jornada. Como o Alpha reflete, o mais difícil de ser comandante não é dar ordens, mas saber que seus subordinados podem não voltar. Ele diz que o momento mais difícil é quando você lhes atribui uma tarefa, sabendo que pode ser a última deles. Apesar do peso, os soldados do Kraken seguem lutando, pois sabem que não lutam apenas pelo país, mas pelos irmãos e irmãs ao seu lado. Eles lutam por mais de 46 mil ucranianos que já pagaram o preço máximo na guerra, cada um sendo um lembrete do que está em jogo. Mas as perdas e os heróis caídos do Kraken não são esquecidos. Eles são lembrados, celebrados e motivam aqueles que ainda lutam. Como o Alpha afirma, os caídos são exemplos para todos os lutadores da unidade. A coragem e sacrifício deles seguem inspirando e motivando a nova geração de guerreiros Kraken. E esses lutadores não são nada como os soldados russos do outro lado, não importa o quanto o Kremlin tente pintá-los como vilões. Enquanto as táticas militares russas são frequentemente cruéis e desrespeitam a vida de seus soldados, os guerreiros do Kraken mostram humanidade mesmo para os prisioneiros de guerra russos. Alpha discute sem rodeios como sua unidade trata os capturados durante a guerra. Para nós, eles são principalmente um fundo de troca, diz ele. Ainda assim, cada um é tratado com respeito e compaixão. Nenhum prisioneiro morreu conosco, afirma Alpha, ressaltando o compromisso humanitário da unidade. Isso contrasta com os horrores enfrentados pelos capturados pelas forças russas e pelos próprios soldados de Putin. Alpha lembra de um exemplo assustador. 6 soldados russos, famintos e sedentos após dias sem comida ou água, escolheram se render. Alpha explica: interceptamos comunicações em que seus comandantes ordenaram que, se vocês retornarem, serão executados, em vez de enfrentar a execução pelas mãos deles próprios. Por outro lado, os soldados do Kraken encaram quem os procura como seres humanos, não somente soldados. A humanidade do Kraken vai além da batalha. Sua compaixão é vista no apoio à população local. A unidade colabora frequentemente com organizações humanitárias para fornecer suprimentos essenciais a hospitais e necessitados na Ucrânia. Mas não confunda essa compaixão com fraqueza. Embora os soldados do Kraken possam priorizar a humanidade na guerra, eles só aceitam a vitória. Alpha, um melhor resumo. Vitória é quando as operações de combate terminam, civis inocentes deixam de morrer e nossas tropas param de cair. O Kraken pode lutar com honra, mas a unidade luta para vencer. Menos que isso é inaceitável. Mas essa unidade feroz viverá para ver a vitória pela qual lutou tanto. Qual sua opinião? O que você acha do regimento Kraken como um todo? Já se deparou com uma unidade militar semelhante? Comente abaixo sua opinião.